João 18, do 15 em diante. Vamos ler. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntais a mim, pergunta aos que ouviram o que é que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém, gente? Antes da palavra, como eu tinha prometido semana passada, eu trouxe 5 Bíblias. Para quem não tem a oportunidade de ir numa livraria bíblica comprar uma Bíblia, para que você tenha a palavra de Deus, e eu já vou explicar o porquê que você tem que ter uma Bíblia na sua casa. Eu fui lá e comprei, passei lá e a gente consegue comprar com desconto por causa da igreja. Então está aqui, eu vou pedir para alguém deixar ali na entrada. Cada Bíblia dessas aqui, ela custou para nós R$30, e vai custar para você também R$30. Ela estava a R$39,90, mas por ser igreja a gente comprou por 30. Está lá, passe lá se você quiser uma Bíblia daquelas e leve para sua casa. A gente está numa série de mensagens de pregação todo domingo sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João conta o que Jesus fez, como Jesus andou, como conversou, como olhava para as pessoas, como Jesus era. O Evangelho conta como Jesus era. E é interessante que Jesus quer que a gente saiba. Jesus tem o interesse em a gente entender o que está escrito. Por isso que foi escrito 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam a mesma história, mas cada um conta para um tipo de pessoa. Porque o interesse de Jesus é que a gente entenda. Então ele vai procurar, ele vai falar com você hoje aqui. Talvez você não entenda hoje aqui o que eu vou falar, mas ele vai levantar amanhã alguém que vai cruzar o seu caminho e vai explicar para você. Se você não entender, ele vai botar um vídeo na sua timeline do Facebook, do Instagram, para que você entenda. O que Jesus tem interesse é que você entenda. Você vai se deparar com a realidade que muita gente fala assim: Deus é Pai. Muita gente fala: Deus é Pai. Muita gente fala: Jesus é verdade. Muitas pessoas andam com um crucifixo no peito. Mas eu pergunto para você: o que significa o crucifixo? O que significa Deus é Pai? O que significa Jesus? E quando você se depara com essa pergunta, a maioria das pessoas não conseguem responder, porque não entenderam ainda o que é. Até mesmo os crentes. Uma vez eu fiz um teste, não vou fazer mais, porque eu me surpreendi, eu já entendi e não vou causar vergonha a ninguém mais. O que é evangelho? Você é evangélico? Sou evangélico. O que é evangelho? E a pessoa diz:
é crente. E o que é ser crente? É ser evangélico. E ser evangélico é ser crente. E ser crente é ir na igreja, Então, no final ficou naquela bolha e ninguém conseguiu sair. Um dia eu explico o evangelho, outro domingo eu explico, para você vir no outro domingo para entender. Mas a verdade é que a preocupação da palavra e da Bíblia é que você entenda, só isso. Você só tem que entender. Eu vejo muitas pessoas criticando a igreja, criticando Jesus às vezes, mas nunca entenderam para criticar. Criticam às vezes pelo comportamento de um crente ou de outro. Cuidado, gente, um crente ou outro pode dar uma informação errada de quem realmente a gente é e quem Jesus é. Por isso eu comecei no capítulo 1 de João, explicando capítulo por capítulo, e a gente foi entendendo um monte de coisa. Eu tenho certeza que você já mudou em muita coisa a sua vida por causa da palavra, porque entendeu a palavra. E a gente chegou aqui no capítulo 18 e eu precisei parar aqui. Eu falei capítulo 18 domingo passado, era para falar todo, mas eu precisei parar, porque eu tenho que contar a história de um homem para você hoje aqui. Você precisa conhecer ele. Sabe aquela pessoa que todo mundo deveria conhecer? Sabe aquela pessoa que você conhece, que você sente que todo mundo deveria conhecer ela? Talvez seja o seu pai, sua mãe, seu avô, que você como você queria que as pessoas conhecessem que tipo de pessoa ela é? Sabe aquela pessoa que passou por uma dor terrível e venceu? Sabe? Aquele que você queria que todo mundo conhecesse para saber a história dela. Eu tenho aqui alguns que eu queria que vocês conhecessem a história, que venceram na vida, que estavam com a vida destruída e hoje não estão mais com a vida destruída, porque encontraram o Senhor de verdade, não encontraram a religião, encontraram Jesus. Religião e Jesus é diferente. Encontraram Jesus. Pedro é um desses caras que como a gente necessita conhecer ele, e não só conhecer Pedro, mas conhecer Jesus através daquilo que ele fez para Pedro. Eu sempre digo aqui no caminho que as pessoas se deixam conhecer a partir daquilo que elas fazem. Como é que você conhece alguém, por exemplo, que é brabo? Você conhece alguém brabo? Você conhece uma mulher braba, irmão? Você conhece uma mulher braba, irmão? Se olhar para o lado vai dar problema na hora de ir para casa. Não olha. Não olha para o lado. Se concentra em mim aqui. Eu não quero causar problema na tua família. Conhece uma mulher braba? Conhece. Claro que conhece. Conhece um homem brabo? Conhece. Não? Um homem calmo? Conhece. Entendeu? Por que conhece um homem calmo? Porque um dia ele tinha tudo para meter o pé e ele não fez. Ele se deixou conhecer a partir de uma atitude dele com alguém. Sabe como que você conhece alguém brabo? Quando ele ficou brabo, ele se mostrou brabo numa situação. Aí você começou a trabalhar na empresa e você muito piadista, brincalhão, fez a brincadeira com o cara, te deu-lhe uma canelada. Quando você foi brincar de novo, você já botou o pé para trás, porque ele não gosta desse tipo de brincadeira, ele mostrou isso. O colega seu que viu você tomando a chinelada, não vai brincar com ele também, porque conheceu. As pessoas se deixam conhecer a partir de como elas agem com as outras. Você conhece porque as pessoas fazem com os outros, você conhece ela. Você quer me conhecer? Eu falo aqui no caminho, o pessoal ficou me dando testemunho depois de quanto mudou a vida deles em algum aspecto, quando eu disse que se você quer conhecer uma pessoa, fique perto dela. Passe um dia com ela, uma semana com ela, e você vai conhecer a pessoa. Nunca faça negócio com alguém que você não andou uma semana com ele ou com ela, um mês com ele ou com ela. Entendeu? Cuidado, a gente conhece as pessoas quando anda com elas. Jesus, quando agiu com Pedro aqui, ele mostrou para nós uma face que a maioria das pessoas não conhecem, essa face de Jesus. E eu vim aqui mostrar para vocês Pedro e Jesus. O que Jesus fez com Pedro
e o que Pedro fez para Jesus. E a gente vai conhecer essas duas pessoas hoje. Tá bom, gente? Para eu poder conhecer, para eu poder explicar para você, mostrar Pedro para você, eu tenho que voltar atrás um pouquinho na história. Quando Jesus encontrou Pedro e os discípulos, lá em Lucas 22:31, e Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ei, o diabo, Satanás, pediu para peneirar vocês todos. Aí ele olhou para Pedro e disse: mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Está aqui. Eu roguei por ti, no 32 de Lucas 22. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Peneirar, cirandar, como diz a palavra, peneirar, cirandar, é separar o trigo da palha. Então o que o diabo queria fazer? Ele queria mostrar para Jesus que aqueles que andavam com Jesus não eram de verdade, eles eram palha. Então ele pediu: deixa eu mexer com eles, deixa eu dar uma mexida com eles, uma sacudida neles. E Jesus não disse não. Jesus disse que orou por Pedro. Por que orou por Pedro? Porque Pedro era o que mais tinha problema. Pedro tinha um grave defeito no caráter. Pedro era um cara problemático. Pedro era um cara que você não andaria com ele, porque Pedro era um homem cheio de problemas. Jesus, sabendo dos problemas de Pedro, ele olha para Pedro e diz: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Isso, Jennifer, já dá um nó no conceito que a gente tinha de Jesus. Mexe, bagunça tudo. Mas só um pouquinho. Jesus estava andando com Pedro. Pedro andava com Jesus. Pedro amava Jesus. Mas Jesus reúne os discípulos, Pedro junto, e diz para Pedro: quando tu te converter. Como assim? Que alguém anda com Jesus sem ser convertido? A imagem que a gente criou de conversão, Felipe, é aceitar Jesus. Então assim, Jesus convida a gente para andar com Ele. Guilherme, vamos andar comigo? E o Guilherme: tá bom. E a gente, o que a gente diz do Guilherme? Que ele se converteu. Se converteu. Mas não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando a gente aceita Ele, a gente só aceita andar com Ele. A conversão é outra coisa. Conversão é mudança de rota. Conversão é mudança de rumo. Conversão é mudança de comportamento. Isso é conversão. Então eu estou indo para cá, minha vida está indo aqui, de boa. Eu conheci Jesus. Jesus anda comigo no meu passo, até que eu começo a perceber que Ele me chama para uma vida diferente. Então eu começo a converter a minha vida, mudar a minha vida, mudar a rota da minha vida para ser parecida com a vida dele. Mas Jesus já está andando comigo. Aceitar Jesus, andar com Jesus, é diferente de conversão. A conversão às vezes demora, e eu vou explicar para você o quanto demora uma conversão. Só que o problema é que as pessoas, por não conseguirem se converter de um dia para o outro, acham que não são de Deus. Por elas não conseguirem mudar de rota em áreas da sua vida, elas acham que por causa disso, elas não podem frequentar uma igreja. Elas não podem orar, elas não podem falar com Deus, porque áreas da sua vida ainda não mudaram de rota. Mas a mudança de rota, ela demora. Por isso que Jesus fala para Pedro e para os discípulos: olha, o diabo pediu o quê? Olha só, presta atenção. O diabo pediu para balançar a peneira com eles dentro, para separar quem era e quem não era.
A expectativa do diabo era que, fazendo isso, Pedro se mostrasse alguém que não era, por causa da sua atitude. Então ele peneirou. Quando vocês observam aqui, depois disso que ele fala isso, olha a ligação que tem com aquilo que eu disse. Pedro falou assim, depois que Jesus fala, o diabo pediu para peneirar vocês, mas eu orei por ti, Pedro. Aí Pedro fala assim, Senhor, eu vou contigo aqui, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou contigo. Eu vou contigo até a morte, até a prisão. Aí Jesus disse para ele, mas eu te digo, Pedro, que não cantará o galo hoje, sem que antes você me negue por 3 vezes. Tu está dizendo para mim que vai comigo até a morte? Tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí entra a história aquela que eu li agora há pouco para vocês. Ele estava lá na porta, Jesus está lá dentro com o sumo sacerdote. O amigo do Pedro vem até a porta, fala com a porteira, porque ele conhecia todo mundo lá dentro, e fala assim, ô Pedro, vamos entrar. A porteira olha para ele assim, mas tu estava com eles lá? Aí Pedro disse, eu não, com eles quem eu? A palavra é tão forte que no outro evangelho fala que Pedro praguejou, falou palavrão, dizendo que eu não sou dele. Ele entra para dentro, perguntam para ele de novo, tu é parecido com aquele lá que está sendo interrogado. Ele diz, não sou. E mais uma vez se perguntam para ele. Sabe quem perguntou para ele? O irmão do Malco. Lembra do domingo passado? Que o Pedro arrancou a orelha de um cara que estava querendo pegar Jesus. O irmão desse cara que teve a orelha arrancada, esse irmão desse cara, olha, mas eu te conheço, eu te vi lá onde tu arrancou a orelha. Não, eu não conheço ninguém. E quando ele nega a 3ª vez, o galo canta. E aí a palavra não fala, mas eu tenho certeza que Pedro ficou desolado, arrebentado, porque o problema de caráter de Pedro era tão forte, que ele foi avisado e fez, avisado várias vezes por Jesus, mas mesmo assim, quando chegou a situação, ele negou o Senhor. Ele ficou arrebentado, destruído, porque Pedro realmente amava o Senhor, ele realmente tinha aceitado andar com Jesus, era de verdade, mas ele tinha um problema de conversão. Uma área em Pedro não tinha se convertido ainda, e a área se chama dissimulação. Pedro era dissimulado, Pedro era medroso, Pedro estava pronto para tudo, mas quando o sapato apertava, Pedro fugia. Parece um problema besta, mas você não quer um dissimulado perto de você. O defeito de Pedro era tão grave, que eu acho que você não negaria. Alguns de vocês que estão aqui, eu acho que alguns de vocês não negaria. Quer ver? Se entrassem por essa porta agora alguém, para fechar a igreja por uma condenação, por injustiça, cometendo uma injustiça, eu tenho certeza que alguns de vocês se levantariam para defender. Não, só um pouquinho, só se faz o que é certo aqui. Pedro não, Pedro fugiu, era um defeito grave. Ele ficou desolado, arrebentado, e o Senhor sabia disso. A palavra não mostra esse período de tempo que Pedro ficou desolado, mas ele ficou. No futuro, logo aqui à frente, eu vou explicar para você, e você vai perceber que Pedro ficou destruído por ter feito aquilo. A palavra fala depois que as mulheres, depois que Jesus morreu, porque assim, esse período de tempo entre Pedro negar o Senhor e até ele ser morto, foi um período longo. Nesse período, Pedro ficou sofrendo por ter negado o amigo. Quando as mulheres vão lá no túmulo de Jesus para levar perfumes e um monte de coisa, e elas chegam e a pedra que tapava o túmulo de Jesus está arrastada. Em cima da pedra está um anjo, a palavra fala um moço, um anjo, e ele olha as mulheres e ele diz, a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Agora, vocês vão lá, avisem os discípulos e avisem Pedro, que Jesus está indo depois deles, adiante deles, e ele vai encontrá-los mais à frente. Ele vai encontrar lá na Galileia. Você consegue entender que Pedro, mesmo tendo feito isso,
Observa bem, mesmo Pedro tendo feito isso, um anjo mandou avisar ele, para ele esperar que Jesus ia falar com ele. O céu se importou com ele. Sabe, quando o Senhor escolhe você, não é só o Senhor que escolhe, o céu escolhe. Porque o objetivo da igreja é que a igreja seja uma só. Ele fala mesmo, eu falei domingo retrasado, na oração dele, domingo passado, retrasado, na oração dele, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Sabe o que é? Quando Jesus te escolhe, o céu te escolhe. Quando Jesus decide cuidar de ti, o céu inteiro, os anjos todos decidem cuidar de ti. Aí o anjo fala, avisa Pedro lá. Pedro está aflito, está machucado, traiu, está ferido. Avisa ele. E eles vão avisar. E elas avisam Pedro. Quando Pedro vê Jesus, e aí mostra para nós o amor que Pedro tinha. Quando Pedro vê Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro ficou esse tempo todo sem ver Jesus, sem encontrar Jesus, com o peso da traição. Aí ele está pescando, porque ele tinha abandonado, desistido. Ele está pescando junto com os discípulos e chega Jesus na beira do mar, e a mais ou menos 150 metros de distância, dentro do mar está eles pescando, e Jesus chega na beira do mar e pergunta, tem o que comer aí? E eles falam, não tem o que comer, não pescamos nada. E Jesus fala, então lança as redes para o lado direito. E eles lançaram as redes para o lado direito, e diz a palavra que pegaram 153 grandes peixes. Quando esse milagre acontece, os discípulos que já tinham visto um milagre como esse, vocês lembram do primeiro milagre? Quando eles estavam lá na beira da praia pescando, estavam lavando as redes, né, Eliseu? Estavam lavando as redes, e Jesus chega e diz, vocês pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Então volta para o mar, vão pescar de novo. Eles voltam para o mar e pescam uma quantidade que não coube nos barcos. Então quando Pedro vê o barco cheio de peixe, ele se liga, é Jesus. Então quando ele olha para Jesus na beira da praia, ele bota a roupa, ele estava sem roupa, ele bota a sua roupa, porque eles pescavam muito, e era costume dos pescadores, por tanto tempo no alto mar, ficar às vezes sem roupas. Pedro bota a roupa correndo, e quando ele olha e vê que é Jesus, o Pedro desesperado, angustiado, com dor da traição, tendo traído, tendo negado, Pedro se joga na água. Ele não espera o barco chegar na praia, ele se joga na água desesperado e começa a nadar, porque ele quer ver Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, eu não sei, a palavra não fala o que ele faz, mas eu entendo que ele deve ter abraçado, pedido perdão, pedido misericórdia. Foi de cabeça quente, foi sem pensar, me perdoa. E aí Jesus diz que ele faz uma comida. Irmão, Jesus sempre vai querer reunir a gente para comer. Por isso que a gente no caminho, toda reunião tem comida. Inclusive tem café de novo membro o mês que vem. Quem quiser se tornar um novo membro, dá tempo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que está saindo da igreja para voltar para ser recebido de novo como novo membro. Só por causa do café. Colonial para novo membro. É assim, caminho tem que ter comilança. Sexta-feira, primeira sexta do mês que vem, vai ter feijoada para os homens aqui. Comilança sempre. Porque Jesus está sempre envolvido com isso, e ele faz uma comida, e na comida, ele fala com Pedro. Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me ama? Eu não sei se você já foi exposto a uma situação dessa. Pedro negou a Jesus, e agora Jesus está na frente dele perguntando, tu me ama? Pedro desconcertado diz, eu te amo, Senhor. Isso aqui é cheio de sentimento. Isso aqui não é, Felipe, um diálogo de bar. Isso aqui não é conversa de futebol. Isso aqui é uma conversa muito séria, cheia de sentimento. Tu me ama, Pedro? E Pedro diz, eu te amo. Mais do que os outros? Mais do que os outros. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me ama, Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Mais do que os outros, mais do que os outros.
apacenta as minhas ovelhas. Na terceira pergunta, é igual o pai da gente. Você que já teve pai, e você que já aprontou, eu não sei se você aprontou tanto quanto eu, mas a terceira pergunta do pai é destruidora. Uma vez eu subi para a esquina onde eu não era para eu ir. Se juntei é bom, né? Me juntei com o pessoal e fui para uma esquina fazer o quê? Nós, 16 anos. E aí veio um pessoal do outro lado que não era da nossa turma, com pau, pedaço de pau e arma, e deram uma cacetada em nós. Fui tomar uma paulada, botei o braço aqui, ficou aquele roxo aqui. Tô quietinho, calor de 40 graus, tô de manga comprida todos os dias. Até que o dia o meu pai encontrou um amigo dele, muito amigo dele, não meu. Aí fala assim, vi teu filho lá embolado com a situação lá, e olha, dá uma olhada no braço dele, tem um roxo lá. Aí o meu pai chegou e falou para mim, rapaz, tem um roxo no teu braço aí? Eu falei, não. O braço não tem nada, não tem nada. O outro, não tem nada. Rapaz, tem um roxo no teu braço aí? Não tem nada. Rapaz, não tem um roxo no teu braço? Tem, tá aqui. Vocês já tomaram 3 perguntas do pai, não? Onde é que tu andava, rapaz? Não, eu fui ali. Eu vou te perguntar mais uma vez. Onde é que tu andava? A terceira pergunta, irmão, dependendo da resposta, já vem com a cinta junto. Nessa que eu tomei, a cinta veio e escapou até a fivela. Foi um horror. Ele deve estar assistindo lá, ele lembra. Fiquei cheio de meia-lua no corpo. Meu, tem misericórdia. Era bom, né? Era bom para não sei quem. Mas para mim foi, me endireitou. Hoje eu sou um pastor. Se não fosse, eu estaria nas páginas da polícia, eu acho. Então, gente, foi essa a pergunta que Jesus fez para Pedro. Ele perguntou 3 vezes. Na última vez, Pedro se entristece porque ele se sentiu acuado. Ele diz, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. E Jesus confirma e diz, apacenta as minhas ovelhas. Agora, você consegue perceber que o amor e o aceitar o Senhor não está ligado à conversão? Você consegue entender que primeiro a gente anda com Ele e é no andar com Ele que a conversão acontece? Você consegue entender que o que barra você de servir ao Senhor é a conversão? Você quer primeiro a conversão antes de aceitar o Senhor? Não é esse convite que Ele faz para a gente. Ele convida a gente a andar com Ele, só isso. Depois a conversão, ela vai acontecendo. Nós humanos é que enxergamos a falta de amor num comportamento ruim com a pessoa. É nós que enxergamos que Pedro não amava porque negou Jesus, mas a verdade é que Pedro amava, ele tinha um problema de caráter. Mas ultimamente eu tenho ouvido de pessoas falando que quando é problema de caráter não tem cura. Como assim não tem cura? É um problema de caráter, ou seja, vai morrer assim? Não vai morrer assim. Porque quando a pessoa decide colocar Jesus na sua vida, a vida vai melhorando. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Escute bem, o que Jesus veio fazer foi trazer o céu para a terra, é isso que Ele veio fazer. Ele veio trazer o céu para a terra para você experimentar o céu agora, para que depois você vá para o céu com Ele. É por isso que na oração do Pai Nosso tem, venha o teu reino, agora aqui, o teu reino do céu, venha agora aqui, e agora aqui, seja feita a tua vontade, como já é feita no céu, ou seja, vem o céu para a terra. É isso que Ele veio fazer, veio trazer o céu para a terra. Então, o que Ele quer? Ele quer que a gente ande com Ele, só isso. Ele quer que você aceite Ele, só isso. A conversão, ela vai acontecendo dia após dia, como aconteceu com Pedro. Eu vou contar para vocês, está aqui tudo escrito aqui, mas eu vou contar para vocês com as minhas palavras, conforme está aqui. Pedro negou Jesus, Jesus tratou ele, parecia que estava tudo resolvido, mas lá na frente, em Gálatas, quando Paulo vê Pedro chegando, uns 20 e poucos anos depois disso,
Pedro chega e tinha uma divisão na época entre os judeus e os não-judeus. Pedro está conversando com os não-judeus, Cláudia. E aí, tudo bem? Na festa, lá no encontro. Chegou os judeus lá atrás, com Tiago. Quando Pedro viu que os judeus chegaram, ele foi saindo de fininho dos gentios, para que ninguém visse ele conversando com os gentios, e foi ficando perto dos judeus. Disse-mo ainda, 20 anos depois. Paulo viu isso, e Paulo chama a atenção de Pedro no meio de todo mundo. E aí, Pedro? E aí, qual é que é? Os caras estavam aqui, tu estava, agora tu está, e aí? Tu não tem lado, tu não tem posição, chama a atenção de Pedro. Pedro ainda tinha o mesmo problema, mas vocês lembram que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu estou orando por ti, para quando tu te converter, aí tu ensina e orienta os teus irmãos. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Você aceitaria Pedro como teu pastor? Você aceitaria Pedro na tua igreja? Você sentaria para comer com Pedro? Jesus aceitou. Sabe por quê? Porque Jesus viu o amor em Pedro, por trás de todo o erro que ele tinha, por trás de todo o pecado que ele tinha. Porque a gente, escute bem, a gente vai melhorando com o tempo. A conversão é um dia depois do outro. Alguém me perguntou esses dias na caixinha de pergunta, aquela do Instagram lá, perguntaram para mim se a nossa igreja aceitava o homossexual. Eu disse, aceita todo mundo. Aqui é o lugar de todo mundo que quer o Senhor. Eu quero Jesus, eu amo Jesus, mas ali, eu sou drogado. Mas tu ama Jesus? Amo. Tu quer Jesus? Quero. Então bora. Eu amo Jesus, amo Ele, mas eu tenho um defeito grave. Qual o defeito? Eu sou homossexual. Mas tu ama Jesus? Amo. Tem lugar para mim aí? Tem. Para todos. Sabe por quê que eu digo isso? Porque nós não aceitaríamos Pedro como nosso pastor. Mas Jesus mandou ele ser pastor das ovelhas. A gente, eu vou dizer que está nós aqui. Aí, tem um piorzinho de nós tudo aí. Eu estou indo viajar, vou me mudar para algum lugar. Aí eu pego o piorzinho de nós e boto aqui em cima aqui. Então, gente, eis o vosso pastor. Ah, não, larguei, eu sabia que essa igreja preta não ia dar certo. Vai embora. É isso que a gente faria. Mas Jesus não fez, porque Jesus enxergou por trás de tudo que Pedro tinha negado, errado, arrancado a orelha do cara. E Pedro mandou ele ser pastor, e a gente acha que com isso Pedro mudou. Pedro não mudou, Pedro continuou lutando contra aquilo. Pedro lutava contra aquilo, mas ele não conseguia vencer. Demorou anos para Pedro conseguir vencer aquilo. Mas ele venceu. Um dia ele venceu, como a gente também vai vencer. Igreja é o lugar de pessoas que se convertem aos poucos. Eu vou contar um exemplo para vocês, porque eu já mandei na oração da manhã. Eu tenho um grupo, uma lista de transmissão no WhatsApp, e todos nós oramos de manhã, não é, gente? 3, 4. Não, é bastante, eu sei. Que a gente ora de manhã. E a oração antes era 3 minutos, agora virou 9 minutos. Né, gente? Está ficando intenso. Eu vou dizer agora para você, gente. Não coloque a oração nas 2 vezes. É pecado. Deus me revelou que tem gente colocando minha oração no 2 vezes. Deus em nome de Jesus. Amém. Não coloca. Porque a gente revela nisso que é importante. Você não coloca a série em 2 vezes. Você não coloca o filme em 2 vezes. Eu duvido você ver o Vingadores em 2 vezes. Como é que é o Liga da Justiça do Zack Snyder? 4 horas de filme. Eu não tenho 4 horas para ver.
Vou botar em 2 vezes para vir em 2 horas. Duvido você fazer isso aí. Sabe por quê? Porque é importante para você. Cuidado para não tornar uma oração uma coisa que passe logo para você fazer as suas coisas do teu dia. E quando acabar a oração, não desligue, faça a sua oração também. Ore com Deus. E não, irmão, não se apega não. De 9 vai para 15 e vamos embora. Vamos embora. Mais oração, mais bênção. Começou com 3, foi para 9, vai para 15, em nome de Jesus. Antes de começar o dia, 15 minutos de oração não é uma bênção? É uma bênção. Mas hoje eu coloquei ali, eu confessei um pecado meu. Eu tenho problema com ira. Meu problema é ira. Ira. Aí ontem, a gente estava aqui na igreja, final de culto. Aí um rapaz botou uma caminhoneta aqui na frente, aqui, culto de jovens, as gurias aqui na frente. E o cara começou a tocar um funk alto ali. E começou a abrir a porta e olhar assim. Aí passar com o carro para lá e para cá e tal. E o pessoal, ó Felipe, tem um cara aqui na frente para lá e para cá, botando som e olhando aqui, espiando aqui, não sei o quê. Eu falei, tá, vou lá ver o que é. Aí cheguei na frente assim, e ele fazendo isso mesmo, e uns funk pesado, e olhava para trás e fazia umas coisas. E o meu coração começou a incendiar. Eu disse, eu vou lá agora. Vou lá agora. Tá pensando o quê, rapaz? Vim na frente da igreja, tocar som alto e ficar olhando para cá, tá perdeu o quê aqui dentro? E aquilo ficou me revoltando. Eu já peguei a placa dele, já mandei para um amigo meu policial. Agora chamei o Bruno. Eu disse, é agora que eu... Está errado. Está errado. Eu preciso me converter nisso. Eu precisava acalmar o coração. Aí está tudo bem, senhor? O senhor está bem? A gente notou que o senhor está aí olhando para cá. O senhor está precisando de uma oração? Amém? Está com um familiar em paz? Precisa de ajuda? Não, está tudo certo. Conta com a gente. Está aqui meu WhatsApp. Precisar de oração, pode chamar. Não tem hora. Entendeu? Essa era a atitude do crente. Mas quem é que se manifestou? Eu ali. O Pedro sem conversão. Eu amo o Senhor, gente. Vou falar para vocês, eu amo o Senhor. Eu dou minha vida por Ele. Eu dou minha vida pela igreja dele. Vocês sabem, quem convive comigo sabe disso aí. Só que eu ainda tenho uma área... Eu sou de Deus, eu amo Ele e Ele me ama. Mas eu ainda não me converti nisso. E vou me converter. Você vai perceber aqui, para encerrar, que Pedro, depois de 20 e poucos anos, ainda era igual. Mas 30 anos depois, Pedro escreve as cartas dele, primeira e segunda carta de Pedro. Vocês lembram o que Jesus falou para ele lá no início? E quando te converteres, ajude os teus irmãos, não é? Está lá. Aqui. E quando te converterdes, confirma teus irmãos. Ele não era convertido ainda. Aí no final, nas cartas ele escreve, por exemplo, só um exemplo para você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa. É Pedro falando aqui. Vocês estão entendendo? É o Pedro, aquele que está falando. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe o que Jesus quer hoje aqui? Ele quer você com Ele, só isso. O resto, a conversão, é um dia depois do outro. É o que Pedro falou no final. Ele diz assim: gente, eu conheço o Senhor. Ele não quer que nenhum de vocês se perca. Por isso Ele é longânimo com você. Ele tem paciência com você. Tem gente aqui hoje que ama o Senhor, mas não consegue se entregar para Ele, sabe por quê? Porque acha que tem que converter primeiro para depois entregar. É o contrário, entrega primeiro, depois a conversão acontece. E você não vai fazer porque é obrigado, você vai fazer porque tu entende o amor dele. Escute o que eu vou falar para você. O dia que você entender isso aqui,
o dia que você entender a cruz, o dia que você saber o quanto Jesus sofreu por você, e você saber, entender, se enxergar pecador, não tem nada que Jesus diga para você que você não faça. Quando você entender o amor de Jesus, que Ele te amou, você vai querer amar os outros também. Você vai querer cuidar dos outros também. Sabe o que falta hoje no mundo? Falta Jesus. Mas sabe como é que Jesus se manifesta no mundo? Eu vou explicar para você. A gente já chegou no limite do horário do nosso culto, mas como aqui a gente for dar uma forçadinha de vez em quando, entendeu? Nós vamos forçar hoje. Então, deixa eu ver um aqui, vem um voluntário, um jovem aqui. Vem um jovem aqui, correndo aqui comigo aqui. Um jovem, vem, isso, vem tu mesmo, só aí. Só cuidar da cabeça aí. Aqui. Ele é Jesus, tá? Eu sou o pecador. Para não ficar que eu estou fazendo. Aí ele me chama para eu andar com ele. Ele não pergunta o quanto eu tenho de dinheiro. Ele não quer saber o que eu faço de errado. Ele não quer saber das minhas coisas. Ele só chama, ele me chama, vem andar comigo. É isso que ele faz. Vem andar comigo. Eu digo, tá, vou. Aí a gente fica assim resistente às vezes por saber se é ele de verdade ou não. Aí sabe o que ele faz? Faz um milagre na nossa vida. Ajeita o casal. Quantos casais foram ajeitados aqui nessa igreja? Abençoa a família. Traz paz no coração de quem está em guerra aqui dentro. Quantos? E a gente diz, realmente Deus está aqui. Cura o Bernardo, ressuscita o Bernardo. E a gente começa a andar com ele. E a gente vai olhando para ele. E o jeito que ele age com as pessoas, o jeito que ele fala com as pessoas, o jeito que ele se mostra é tão interessante. E a gente começa a achar bonito. E por andar com ele, Guilherme, a gente começa a querer fazer igual. Sabe? Aí chega uma hora assim que ele tinha tudo para estourar com tudo, para quebrar com tudo, para brigar com alguém, e ele fala assim, tá tudo bem contigo? E aquela pessoa quebra e ela diz, não tá. E quando vê, você mal percebe, ele está curando aquela pessoa, que ele tinha tudo para meter o pé nela, ele está curando ela. Você olha para aquilo e você diz, como que faz isso? É bonito, é demais. E aí você começa a querer fazer o que ele faz. E você vai indo e aprendendo com ele. Ele fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E você vai aprendendo com ele, Aí você lê na palavra que ele fez isso. Olha que legal, ele perdoou Pedro. E aí você vai aprendendo, até que você aprende. É quando você aprende, ele fica aqui. E é você que vai. A palavra fala que o Espírito, entenda uma coisa, quando a gente pega o espírito da pessoa, o espírito dela vem para nós, o jeito que ela age vem morar em nós. Então o espírito dele vem para dentro de mim, e agora quem vai sou eu. Só que agora, preste atenção, o eu que estava caminhando com ele, cheio de erro, estúpido, grosseiro, violento, traidor, cheio de problema, eu que andava cheio de dificuldade, depressivo, cheio de problemas, que fui andando com ele, cheio de problemas, ele foi me curando, me ensinando como agir com as pessoas, me ensinando como respeitar as pessoas, me ensinando como amar as pessoas, me ensinando como ser são psicologicamente, emocionalmente. Agora que ele aprendeu e eu já sei, ele deixa eu ir, e agora eu vou fazendo o que ele faria no meu lugar. É isso que o mundo precisa, que Jesus entre dentro de você, ao ponto que as pessoas vejam Jesus em ti. Obrigado. Cuidar da cabeça. É isso que o mundo precisa. É isso que ele fez com Pedro, e é isso que ele quer fazer com você essa noite. Felipe, mas eu sou assim. Não importa como você é. Você quer Jesus?